Gente de expressão, oferecimento. Citila, compromisso com o melhor preço sempre. E Ótica Matiz, lugar de cliente feliz. Muito boa noite, senhoras e senhores. Hoje, quarta-feira, dia 5 de março do ano de 2008. Na sua TV Gazeta, canal 19, estamos começando mais um Gente de Expressão. E hoje, como sempre, mais assuntos interessantes para nós discutirmos. Para isso, convidamos o diretor regional do IEL de Mato Grosso, que é o Gustavo de Oliveira, que vai falar sobre os avanços da indústria no nosso estado. Em seguida, vamos ter uma belíssima entrevista com uma pessoa muito querida, que é Antônio Carlos Cabral Amaral. O Cabral, mais conhecido como Cabral, vai trazer o lixo como uma solução social. O Gente de Expressão desta quarta-feira está no ar na sua TV Gazeta, canal 19. De volta com o Gente de Expressão, nessa quarta-feira, e como eu falei anteriormente, vamos falar de um assunto muito interessante com o diretor regional do IEL de Mato Grosso, Gustavo de Oliveira. Gustavo, boa noite. Ontem teve uma coletiva à imprensa, lá na própria Fiente, para falar dos avanços da indústria no último trimestre do ano de 2007. Como que foi a indústria nesse período? Boa noite, Israel. Boa noite, os telespectadores. Na verdade, ontem divulgamos aí os resultados da análise conjuntural econômica relativos ao último trimestre do ano de 2007. Essa análise conjuntural é feita trimestralmente, Israel, e busca medir o ânimo do empresário. Primeiro, como é que ele viu os últimos 3 meses da economia e da atividade que ele desenvolve. E como é que ele está se preparando para os próximos 3 meses. Resumidamente, o que a pesquisa trouxe foi uma informação que os números da economia em 2007 do estado de Mato Grosso já apontavam que o estado se desenvolveu muito e acelerou esse processo no último semestre. A economia está se desenvolvendo a velocidade maior e o empresário viu o último trimestre de 2007 com muito positivismo, viu sua atividade melhorar de rendimento e se prepara para um primeiro semestre, pelo menos agora em 2008, também de crescimento, também de expansão das suas atividades. Nós entramos 2008 melhor do que entramos 2007? Eu acho que sem dúvida, né? No começo de 2007, nós tínhamos aí o trauma dos anos de 2005 e 2006, que foram ruins para o agronegócio do Estado, mas para o Estado como um todo. O Estado depende muito dessa cadeia do agronegócio para movimentar a sua economia. Embora o começo de 2007 já tivesse números que o Estado vinha saindo dessa crise, através da recuperação dos preços das commodities agrícolas, e que vinha retomando o seu nível de atividade e de crescimento, ainda havia falta de ânimo por parte do empresário em realmente investir, assumir compromissos, comprar equipamentos e contratar para incrementar a sua produção. Já no começo de 2008, o que pudemos perceber é que o empresário já vinha embalado pela reação da economia em 2007 e está animado para contratar, para investir e para aumentar a sua produção. Quando surge um clima de otimismo, parece que as coisas fluem mais. Aquele negócio, quando o cara está ruim, ele afunda de vez. Quando está indo bem, parece que a coisa vai. E o otimismo, eu acho que está no Brasil inteiro. Todo mundo está bem otimista para o segmento, tanto da indústria como do comércio, no sentido geral. Mas essa pesquisa você falou que era trimestral. Isso. Quando foi realizada? Foi realizada agora em fevereiro. Já em fevereiro. Já em fevereiro, porque em janeiro as empresas param, né, para fechar os números e tudo isso, e fevereiro é realmente o início das atividades delas. Tá, mas aí o IEL saiu e pesquisou empresas, determinadas empresas no estado. Pesquisamos em torno de 100 empresas em 18 cidades diferentes no estado. Não foi só aqui, foi no estado inteiro, no estado inteiro, 18 municípios diferentes, de diversos segmentos, empresas de diversos tamanhos, todas do setor industrial, para tentar ter aí um espectro amplo
de amostragem do setor. E, na realidade, o que apontou mesmo a pesquisa? Um crescimento, deixou todo mundo otimista? O que apontou mesmo a pesquisa? Bom, se nós pudermos aí traçar um paralelo, né? No começo de 2007, o que o empresário reclamava? De falta de demanda por seus produtos, de falta de clientes e do nível de preços de venda muito ruim. No começo de 2008, as reclamações foram outras. Os empresários disseram que faltou matéria-prima para atender as encomendas, que faltou mão de obra qualificada para preencher os quadros, as posições abertas, e que há uma disputa acirrada por um mercado crescente. Bom, faltou matéria-prima. Faltou matéria-prima. Isso é importante. O empresário, por exemplo, em 2007, havia reclamado que a margem de lucro havia diminuído por falta de mercado mesmo. Ele teve que abaixar seus preços para conseguir vender. Agora o problema foi outro. Foi a subida de preço das matérias-primas e dos insumos. Mas ele teve redução de rendimentos também? Alguma redução, porque ele já tem contratos de fornecimento e não pode reajustar. Mas a verdade é que a pesquisa detecta esse tipo de reclamação, quer dizer, se falta mão de obra para preencher os quadros que ele quer expandir, se falta matéria-prima, se essa matéria-prima está sofrendo reajuste, isso é um indicativo também de que a atividade como um todo está se desenvolvendo em maior porte. E esse é o tipo de reclamação boa que nós dizemos, Israel, porque indica que a indústria está reagindo e o Estado, economicamente, como um todo, né? Diz que 76% ficaram confiantes. O índice de confiança muito alto. 76% em relação à economia brasileira. E 80,4% demonstraram a mesma expectativa em relação à economia de Mato Grosso. Mato Grosso... Está melhor do que o Brasil. Está melhor do que o Brasil. Isso é bom demais. Na verdade, o Mato Grosso hoje vive... 30% do PIB de Mato Grosso é exportado, né, Israel? Então nós estamos aí, de alguma forma, muito mais conectados com a economia mundial do que propriamente com a economia brasileira local. Os nossos produtos são produtos de exportação e o cenário é muito positivo, principalmente na área de alimentos. O mundo demanda alimentos com uma voracidade incrível. Esses preços estão se reajustando no mercado internacional e está aí a oportunidade para o empresariado mato-grossense. Mas são vários fatores. O que deixa a gente mais feliz é que, por exemplo, a construção civil. O ano passado eu até acompanhei uma crise que foi o cimento, faltou cimento, o preço triplicou, disparou um absurdo até, e está voltando à realidade. Isso também influencia esses números no resultado final? Sem dúvida, porque o que acontece? Na verdade, o Brasil como um todo, e aí não é Mato Grosso, nós estamos falando do país inteiro, na verdade não está preparado para crescer o que pode crescer. Precisamos de investimentos em infraestrutura, porque especialmente aqui em Mato Grosso ainda estamos consumindo, na grande maioria, uma infraestrutura feita há 20 anos atrás. Precisamos de trabalhadores mais qualificados para atender esses postos de trabalho. E são diversos pontos, redução da carga tributária, melhora nessa taxa de juros que onera demais os investimentos do empresário. Quer dizer, tudo isso são travas, são custos adicionais que o empresário tem para desenvolver a atividade e para crescer no Brasil. Lá fora isso não acontece. Nós temos que resolver essa equação, tirar esse custo Brasil excessivo do empresário aqui, para que aí nós possamos não crescer a 5%, o que já é grande para o país, mas alcançar esse crescimento de 8%, às vezes 10%, que os países que crescem mais no mundo conseguem. E o financiamento, principalmente a longo prazo, existe para a indústria hoje? É fácil esse financiamento? Olha, o financiamento é difícil, o acesso a ele é difícil, e dois problemas ocorrem aí simultaneamente. Primeiro, as taxas de juros ainda são muito altas para os padrões mundiais. O Brasil é o país que tem a maior taxa de juros real do mundo. E, além disso, as garantias exigidas para os financiamentos são muito altas. Então, o empresário, quando quer investir, quando se anima a investir, como é o momento agora que a pesquisa detectou muito bem, a análise soube captar isso, ele encontra essas barreiras, que não o desanimam, mas, sem dúvida, arrefecem um pouco aquele ânimo de investir. Hoje, quando o empresário compra equipamento, muito similarmente ao que a dona de casa sofre quando vai comprar algum equipamento para a casa dela, além de pagar pesados tributos inclusos no preço daquele equipamento, ainda tem que pagar juros pelo financiamento que são muito altos. Isso desanima, mas não impede o empresário de investir para conquistar mercado. E a carga tributária? Você até começou a falar, mas a tendência parece que ela vem aumentar ao invés de baixar e deixar mais fácil as atividades funcionarem perfeitamente, ela está aumentando. Há 10 anos atrás, a carga tributária era mais ou menos 25% do PIB do país. Ano passado, ela chegou a 35%,
E esse ano, mesmo sem a CPMF, que foi uma grande vitória do setor empresarial, mas também da sociedade, o fim da CPMF, ela deve chegar, não vai me assustar se ela chegar a 37% do PIB. Isso quer dizer, quase muito pesado. 10, mais 12% em cima do que... Muito pesado. É muito pesado. E o que é pior, o Estado gasta mal esse dinheiro. O Estado hoje usa esse dinheiro para custear as suas despesas e não para fazer os investimentos que a sociedade precisa como um todo. Os investimentos em infraestrutura, em geral, chegam depois. Em geral, a pessoa já está implantada naquele bairro, com casa construída e tudo, e depois é que chega o pavimento, depois é que chega toda a infraestrutura urbana. Nós precisamos reverter esse quadro urgentemente. O governo precisa reduzir seus gastos, ter mais dinheiro disponível para fazer investimentos e atender antecipadamente às demandas da sociedade, tanto do cidadão comum, como também do empresário, que precisa de infraestrutura, energia, estradas e tantos outros investimentos para poder desenvolver sua atividade. Gustavo, a pesquisa na realidade detectou os pontos. Agora, isso. Eu acho que tem que ser, vão ser trabalhados esses pontos. Por exemplo, detectou-se que há uma falta de matéria-prima. O que fazer agora para corrigir essa falha de matéria-prima? Bom, na verdade, o sistema Federação das Indústrias, como um todo, né, oferece alternativas aos empresários. No que os empresários não conseguem ter suas demandas atendidas no mercado nacional, nós, por exemplo, agora estamos organizando uma missão à China para que os empresários daqui possam identificar lá na China fornecedores para os bens e para os equipamentos e para os insumos que eles usam nos seus processos aqui. É claro que isso traz mais competitividade ao empresário nacional e a prova disso é que alguns empresários, essa já é a 5ª missão que nós organizamos à China, a Canton Essa estava em abril, parece que você Ela vai ser em abril, de 11 a 20 de abril. Empresários que foram nas missões do ano passado, uma em abril e outra em outubro, já fizeram negócios com a China. Alguns trouxeram equipamentos cujo similar aqui no Brasil, um pouco inferior tecnologicamente até do que ele encontrou lá na China, custa cerca de 3 vezes mais o custo que ele pagou para ter esse equipamento trazido da China até aqui. Isso serve para 2 coisas. Primeiro, para um grande alerta para o empresário brasileiro. Não estamos sendo competitivos já em alguns setores, principalmente os que usam intensivamente a mão de obra. O segundo alerta que fica é, se a indústria nacional não responder a essa demanda, é natural que a economia vá buscar fornecedores fora. E aí perdemos uma oportunidade. Então precisamos corrigir os nossos problemas, melhorar a nossa competitividade e atender a um mercado que cresce assustadoramente. Tá. Para a matéria-prima até que você pode buscar na China, mas e a mão de obra qualificada? A mão de obra não tem jeito. A mão de obra tem que ser formada aqui. O próprio sistema indústria tem, através do SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, feito esforços homéricos para qualificar o trabalhador, mas não é suficiente. Se o trabalhador que se apresenta para se qualificar num dos cursos do SENAI não tiver a escolaridade básica, que deve ser feita no período certo, enquanto esse trabalhador ainda é um jovem, uma criança e um jovem, se ele não tiver essa escola muito bem cursada, ele tem dificuldade de até aprender essas profissões, de cursar esses cursos profissionalizantes. Então é preciso aí um esforço conjunto. Primeiro, do governo, para preparar esse trabalhador para que ele possa receber a qualificação profissional. E olha, Israel, não é um problema só do trabalhador de chão de fábrica. Hoje nós temos aí, através do IEL, a intermediação de estágios entre as instituições de ensino e as empresas. O que é que nós notamos? Até nas universidades, as universidades formam tecnicamente o profissional, mas não o preparam para o mercado de trabalho. Esse profissional tem dificuldade, quando entra no mercado de trabalho, de atender ao que as empresas, o que os contratantes pedem dele. Então, isso é também uma reforma que precisa estar na nossa agenda. Ter um sistema de educação que não só eduque o cidadão, mas também o prepare para as oportunidades de emprego. E esse sistema de educação, eu estive até entrevistando o reitor da UFMT, como outras entidades, até como o Fayad da OAB, ele hoje está meio deficitário, ele não está realmente atingindo as expectativas, porque os profissionais, no caso da própria OAB, advogados está informado, 18% foi na primeira prova, foram no índice de aprovação no exame de ordem, quer dizer, as universidades elas não estão preparando. E há queixas de que as universidades hoje elas estão sendo dado concessões para a universidade a toque de caixa, aí, sem nenhum critério. Isso, aparentemente não é nada, mas quando você cai na indústria ou em outros segmentos, você está vendo que é um conjunto. E para o país funcionar direito, eu acredito que tem que haver uma união e um trabalho em conjunto.
principalmente na área da educação. A educação é um setor que influencia diretamente com vocês. Mas, no geral, quais as expectativas que vocês têm para o ano de 2008? Olha, as expectativas são muito positivas, né? Como eu disse, os números mostram que em 2007, ainda não são dados oficiais, mas nós monitoramos diversos indicadores, como consumo de energia elétrica, contratações. Isso indica que em 2007 o Estado cresceu mais de 10% na sua economia. Para o ano de 2008, a expectativa é que possamos aí atingir até 12% de crescimento. Por quê? Porque a demanda pelos nossos produtos é muito grande, o Estado está recebendo grandes investimentos. Você disse aí agora há pouco do setor de construção civil, que teve falta de cimento, porque grandes obras estão em curso no Estado, principalmente com aporte de recursos da iniciativa privada. E o desenvolvimento industrial é um caminho que nós já estamos trilhando e que vamos acelerar esse desenvolvimento, sem dúvida, nos próximos anos. O que é preciso? Que nós façamos o dever de casa, Israel, que estejamos preparados, que possamos qualificar o trabalhador para ocupar os postos de trabalho, que possamos ajudar o empresário, porque é ele que decide investir, é ele que escolhe onde investir, e tornar Mato Grosso ainda mais atrativo, ainda mais do que já é, para receber esses investimentos. Hoje, o governador de São Paulo, o Zé Serra, está numa reunião até na própria Fiente, com o governador Blairo Maggi. Isso. O assunto é a cooperação entre os estados. Isso ajuda, é esse o caminho para o crescimento da nossa indústria? Olha, sem dúvida, né? Os estados hoje vivem em um momento de guerra fiscal entre eles, querendo atrair investimentos e tudo isso. É preciso que os estados conversem mais. Primeiro porque há uma proposta de reforma tributária no Congresso Nacional que é muito interessante para a sociedade. Sim. E é preciso que os estados se aproximem, independente de ideologia partidária, de corrente política. Os governadores foram eleitos em seus estados, eles têm sim responsabilidade com toda a população do estado, mas também com a nação como um todo, de contribuir para o desenvolvimento. O caminho é esse, é um diálogo muito importante entre o nosso governador e o governador do estado mais rico da federação, podemos dizer assim, e essa aproximação, sem dúvida, é muito boa para Mato Grosso. Gustavo, eu vou para um rápido intervalo comercial e o Gente de Expressão, no próximo bloco, volta com Gustavo de Oliveira, diretor regional do IEL. De volta com o Gente de Expressão na sua TV Gazeta, canal 19. A entrevista com Gustavo de Oliveira, diretor regional do IEL. Gustavo, um país que está pensando em crescer. Estamos falando em crescimento e investimento da indústria, principalmente de qualificação de mão de obra. Como é vista pela Fiente, pelo IEL, a redução de jornada de trabalho sem redução de salário? Olha, na verdade, isso é uma medida que alguns países da Europa, mas são países desenvolvidos, que têm problema de colocação da mão de obra, eles não têm postos de trabalho suficientes para os cidadãos economicamente ativos, então isso é uma tendência que está acontecendo nesses países. O que é muito diferente do que acontece no Brasil. Não é o caso do Brasil. Não. No Brasil, as vagas de trabalho estão se expandindo a uma velocidade grande. O que falta é qualificação para o trabalhador ocupar essas vagas. A própria pesquisa detectou isso. Então, eu acho que é um movimento na direção errada. Nós estamos, com essa medida, tirando competitividade do empresário brasileiro. Eu acho que é muito salutar que se defenda uma política de abertura de novos postos de trabalho. Acho muito salutar que o trabalhador tenha direito a uma jornada de trabalho justa, mas nós não podemos, em momento algum, nos descolar do que está acontecendo no resto do mundo. O mundo tem políticas agressivas de contratação de mão de obra. Vamos lembrar aí que os encargos sociais no Brasil são muito pesados, o trabalhador custa muito e recebe pouco. Um trabalhador que ganhe R$1.000 de salário, que receba R$1.000 no final do mês, ele está custando para o empresário mais de R$2.200. Essa diferença vai para financiar o sistema previdenciário, que é ineficiente. Nós estamos vendo aí o SUS se arrebentando por todo o país, o trabalhador não tem acesso a uma saúde de qualidade, a previdência é duvidosa quanto ao seu futuro, e isso é preocupante, porque onera demais o empresário e, com isso, força um movimento que hoje já acontece. Não só as grandes indústrias brasileiras, mas também as médias já começam a abrir postos de trabalho, abrir fábricas em outros países.
Isso é preocupante para o desenvolvimento do país como um todo. O argumento dessa medida é que, mesmo com a diminuição da jornada, a qualidade dos serviços melhoraria. Você vê dessa forma? Olha, a qualidade do serviço, na verdade, a jornada de trabalho é um dos componentes da qualidade do serviço. A qualificação é outro, a remuneração é outro. Hoje nós vivemos num modelo aí em que se privilegia a remuneração fixa, o que não é o ideal. O ideal é que o trabalhador possa receber um adicional pela produtividade dele. São os programas de participação nos resultados da empresa. Já existe até, né? Já existem, diversas empresas são implementados, e isso é o ideal, porque, na verdade, ninguém quer criar uma cultura de hora extra em excesso, de jornada de trabalho massacrante para o trabalhador. Nós sabemos que a produtividade cai com isso. O que nós queremos é que haja uma remuneração justa de acordo com a produtividade. Isso é bom para o empregado e para o empregador. Isso aumentará o custo da produção? Olha, sem dúvida, né? Quando se fala em redução da jornada de trabalho, aumenta o custo horário de um trabalhador e, sem dúvida, se não houver aí um esforço do empresário em reorganizar a sua produção, isso pode impactar o custo como um todo da indústria. Como é que você vê essa medida? Você acha que isso passaria pelo Congresso? Porque a CUT está reunindo, colhendo assinaturas para fazer um baixo-assinado e apresentar no Congresso Nacional para possível análise. Você acha que isso passaria uma medida nesse porte? Olha, o desejo do sistema indústria é que haja, sim, uma discussão não sobre a jornada de trabalho, mas sim sobre a característica do contrato de trabalho no Brasil. Vamos lembrar o seguinte, coisa que talvez pouca gente saiba. A CLT, como ela existe hoje, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que é o grande regulador das relações trabalhistas no Brasil, ela foi imposta na década de 40 e foi imposta, ela não foi fruto de uma discussão com a sociedade, ela foi um modelo trazido, notoriamente, da Europa e implementado sem uma discussão social no Brasil. A hora é justamente de se discutir essas relações de trabalho, não só quanto à jornada, não só quanto à remuneração, mas em relação a todos os aspectos. Seria a flexibilização. Temos que flexibilizar. O mundo caminha para um regime onde haja trabalho para todos, mas muito pouco emprego nessa condição atual que nós vivemos. O empresário não suporta essa carga, o sistema previdenciário não suporta essa carga, e esse regime, a longo prazo, tira a competitividade do país. Nós temos que discutir uma coisa mais ampla, a reforma trabalhista, que é desejada por todos, mas, na verdade, falta ainda coragem política para que os partidos e as organizações assumam essa bandeira de que é necessária e precisa ser feita. Você falou da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, quando foi criada a CLT, foi quem, nessa época, foi criada essa Organização Internacional do Trabalho. E o Brasil é um signatário das convenções da OIT. Isso. E está para ratificar a Convenção número 158 da OIT, que é sobre a demissão sem justa causa. Como é que a FIENTE e o IEL vê esse processo, a indústria vê esse processo? Bom, vamos entender primeiro, né, o que é essa convenção. Essa convenção, ela reza que as demissões sem justa causa não podem ocorrer. O empresário, para poder demitir um trabalhador contratado, ele tem que ter razões claras e específicas para isso. Vamos tentar... Mas pagará como sem justa causa? Hoje, sem justa causa, há uma indenização a pagar, que ela corresponde a 40% do fundo de garantia, do valor depositado no fundo de garantia. O que essa convenção vem trazer é que isso não pode mais acontecer. E isso é muito ruim porque engessa mais as relações de trabalho. Hoje, 98% das rescisões do contrato de trabalho são feitas pelo empregador sem justa causa, porque ele precisa adequar seu volume de produção, precisa substituir alguns trabalhadores, e para o próprio trabalhador, que às vezes quer se deslocar de um emprego para outro, para um posto de trabalho melhor, e aí tenta costurar com o seu empregador a saída amigável desse posto de trabalho. Com essa convenção, que foi assinada pela OIT, em sua grande maioria, por países como os países africanos, como os países do leste asiático, que não têm uma condição de trabalho muito bem implementada, uma relação muito clara, com essa convenção, essa movimentação do mercado de trabalho, que é natural em qualquer lugar do mundo, vai ficar mais difícil. E isso é um grande prejuízo. Por quê? Primeiro, porque tira a mobilidade e desencoraja o empregador a contratar. Ele só vai contratar quando tiver certeza que aquele posto de trabalho vai estar aberto por muito tempo. Hoje, essa flexibilização permite, por exemplo, que o comércio contrate e demita
depois de atender a demandas temporárias. O serviço temporário. É um trabalho temporário? Mas é um trabalho com carteira assinada, em regime legal da CLT. Essa medida desestimula a contratação formal e, na nossa opinião, vai gerar cada vez mais informalidade no mercado de trabalho, através dos prestadores de serviço informal, que hoje já é uma prática bastante disseminada na sociedade, embora não seja a desejada pelo sistema, mas que acontece. É preciso reconhecer que isso acontece hoje. E a ratificação dessa convenção vai ser prejudicial para o desempenho competitivo do país. Você então acredita que deve ficar da forma que está hoje? Eu acredito que tem que ser discutida, como eu disse anteriormente, a reforma trabalhista. Não é possível hoje, para que se tenha uma ideia, assinado esse regime, todo o processo de rescisão vai ser transferido para que o Poder Judiciário, para que a Justiça do Trabalho possa determinar se aquela rescisão é justa ou não. Isso representa, só em Mato Grosso, cerca de 5.000 processos adicionais por mês. A Justiça do Trabalho hoje não está preparada para receber essa carga adicional. Se nós falarmos em termos de Brasil, são 12 milhões de rescisões feitas no Brasil. Entenda, isso não são demissões puras. São, às vezes, mudança de trabalhador de um posto de trabalho para outro, que hoje acontece num regime muito mais harmônico do que acontecerão sob a luz dessa convenção. Isso vai carregar o Poder Judiciário, vai engessar a relação de trabalho e vai desanimar o empresário a abrir os postos formais de emprego. Isso é muito ruim para o Brasil. Gustavo, um outro assunto que ficou muita evidência na mídia, e ele tem bastante relação com o crescimento em Mato Grosso, é o setor madeireiro. Nós tivemos, há alguns anos atrás, uma fiscalização muito grande em cima da SEMA, em cima dos órgãos, inclusive até operações policiais, em que o setor madeireiro praticamente afundou, que foi no ano de 2006. Muitos municípios de Mato Grosso até pararam suas atividades. Hoje nós tivemos pelos números do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o INPE, novamente Mato Grosso na mídia nacional. Isso é um reflexo negativo. Isso atrapalhará o crescimento para 2008? Olha, o setor madeireiro, como você disse, ou de base florestal, sofre muito. Sofre muito com a questão ambiental, porque Mato Grosso hoje é visado internacionalmente do ponto de vista ambiental. A questão ambiental hoje é tão séria que, diante de qualquer acusação, o empresário e qualquer pessoa que esteja envolvida naquela suposta denúncia, ela já é, pela opinião pública, condenada antes de que seja provada sua culpa. Isso é muito ruim, principalmente num Estado democrático de direito como nós vivemos. As normas existem, as normas de preservação ambiental existem, e nós concordamos que há que se punir quem desrespeita essas normas. Agora, se essas normas não são suficientes, se elas não atendem aos interesses de todos, é preciso que rediscutamos essas normas e não que usemos aí alguns fatos pontuais, como que parece ser em muitos casos essas denúncias, que usemos alguns fatos pontuais para tentar, de alguma forma, atingir um setor como um todo. O setor madeireiro, o setor de base florestal, tem empresários sérios, empresários que cumprem as normas, que cumprem os regulamentos e que têm muitas vezes suas atividades interrompidas ou até paralisadas por um longo período por conta de algumas denúncias pontuais. Polícia para quem precisa de polícia. Se há criminosos, que eles sejam presos, condenados e que o sistema se adeque para realizar essas detecções. Nós não podemos fazer com que os justos paguem pelos pecadores. Isso prejudica a economia. Um ambiente onde não haja segurança jurídica para desenvolver as atividades é muito ruim institucionalmente para o país e moralmente para a sociedade como um todo. Muito bem. Gustavo, a próxima pesquisa vai ser que dia? Olha, vamos rodar a próxima pesquisa em meados de abril. Meados de abril, e no final de abril ela deve estar pronta. Você já está intimado para a gente comentar sobre a nossa pesquisa no final de abril, então para maio. Com o maior prazer, retornarei aqui, Jael, para falar para esse público que nos assiste em casa, para trazer mais informações sobre a economia de Mato Grosso. Muito obrigado pela sua entrevista. Gustavo de Oliveira é diretor regional do IEL Mato Grosso. O Gente de Expressão vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista com Antônio Carlos Cabral, que vai falar sobre, ele é empresário e ex-catador de lixo, e vai falar sobre a solução social do lixo. Volto já já.
De volta com o Gente de Expressão nesta quarta-feira e a entrevista com Antônio Carlos Cabral Amaral, que é empresário e ex-catador de lixo, e vai falar de um problema ambiental, que o lixo é um problema ambiental, mas para uma solução social. Muito boa noite, Cabral. Como que a gente vai fazer com tanto lixo que existe no mundo? Boa noite, Israel. Muito obrigado pelo convite. Nós temos dois problemas graves no mundo. O primeiro é a água que está diminuindo e está sendo contaminada. E segundo é o lixo que está aumentando. E nós temos que resolver esse problema. E o caminho para se resolver o problema do lixo no Brasil, não só no Brasil como no mundo, é a reciclagem. Nós temos que retornar com esse material para a industrialização. Todo tipo de material reciclável. Nós trabalhamos nesse sentido, né? Mas não é todo lixo que dá para reciclar, né? Todo lixo é reciclado. Todo lixo? Todo lixo é reciclado. Por exemplo, um dos problemas graves hoje em qualquer cidade no Brasil, o problema de enchentes é a garrafa PET e saquinhos de mercado. 40% das enchentes em qualquer cidade no Brasil, o problema é a garrafa PET. Tem um volume muito grande, entope os bueiros, entope os rios aí, né? Nós temos visto aí constantemente com esses problemas das enchentes. E qual que é o caminho para isso aí na realidade? É industrializar esse material, entrar com a educação ambiental com a população, em parceria com o governo, com a população, e trazer esse material novamente para ser industrializado, né? O caminho da reciclagem é um caminho muito amplo, né? E é um caminho muito forte para a industrialização também. Então, o nosso trabalho dentro dessa organização, do sempre Compromisso Empresarial para a Reciclagem, todo o material, toda embalagem que aparece, que é construída, que é desenvolvida no Brasil, nós somos obrigados a saber. Por quê? Porque nós temos que retornar com esse material para a indústria, dando renda, emprego e cidadania dentro desse contexto da reciclagem. Uma pergunta simplista. Você falou que cerca de 40% ou 50% das enchentes são decorrentes dos PET. Não era mais fácil parar de fabricar o PET? Não, porque por outro lado também quando se fala só com o vidro, por exemplo, há 30, 40 anos atrás, o leite, por exemplo, na garrafinha de vidro, né? Tem os problemas de acidentes também. E tem o peso, tem o volume disso aí. É claro que você tem que montar uma logística para tudo isso. E fica muito mais fácil você colocar o material na garrafa PET. Nós não podemos deixar... Porque o PET também é reciclável. Todo ele é reciclável. Então, na realidade, o PET o produto quimicamente chama tetratereftalato de etileno, né? E esse material vem do petróleo, não é isso? Sim. E o que nós temos que fazer? Resgatar esse material do mercado aos poucos, dando emprego, renda com esse material. Se você parar, se você não fabricar mais isso aí, você vai ter que colocar em outro material, não vai ter que colocar no vidro. Há 30 anos atrás, por exemplo, nós tínhamos uns dados, acompanhamos alguns dados também até hoje, o vidro tem um problema sério, com crianças, por exemplo, quebrar, machucar, cortar, né? E a garrafa PET não tem esse problema. Por isso que eu falei que era uma pergunta simplista, você sai de uma para entrar em outra. Mas você falou de uma instituição chamada Sempre. Fala para mim, o que é o Sempre? O Sempre é uma organização não governamental comandada por empresários. Compromisso Empresarial para a Reciclagem. Há 18 anos atrás, um grupo de empresários se juntou em São Paulo e Rio de Janeiro para tentar resolver o problema do lixo, do reciclável. Aí surgiu essa organização. Hoje, quem comanda são grandes grupos dessa organização. A Coca-Cola, a Nestlé, que são parceiros do Sempre, dessa organização. E nós representamos ela divulgando esse trabalho. O Sempre... Hoje o nosso trabalho é exportado. Por exemplo, nós estamos implantando em Beijing, na prefeitura de Beijing, na China. Nós estamos no Cairo, no Egito, no México, mas é uma na ideia Venezuela, brasileira. Nós estamos exportando o modelo de reciclagem, né? E constituído por empresários, então não tem fins lucrativos. Não. E atrás de tudo isso tem um projeto social. Atrás de tudo isso tem um projeto social que nós fazemos. E o mundo inteiro, ou boa parte, já está absorvendo a ideia? Já Não, hoje nós temos aí 11 países. 11 países? 11 países que eles estiveram no Brasil, estiveram em São Paulo. O nosso grupo, nós temos o diretor executivo, Dr. André Vilhena, que sempre está indo nos países para poder montar essa estrutura, explicar o que nós fazemos aqui no Brasil. Então, hoje nós podemos se sentir orgulhosos, né, em relação a isso. Nós estamos exportando o modelo de reciclagem. E quem mantém, é óbvio que eu acho que quem mantém o Sempre é os empresários. São os empresários. Hoje nós temos 28 empresários que são filiados ao Sempre e dão todas as condições financeiras e técnicas para a gente poder fazer esse trabalho, divulgar esse trabalho
e ajudar também o catador. A nossa finalidade, a nossa ponta no processo é o catador. É ele, na realidade, que movimenta muitas indústrias nesse Brasil aqui. Chega através do sucateiro, chega através dos depósitos, até chegar na indústria. O que nós temos que fazer? Aqui no estado do Mato Grosso, por exemplo, a nossa intenção é profissionalizar esse trabalho, direcionar esse trabalho para um desenvolvimento um pouco mais adequado no que diz respeito às indústrias, ou seja, que o material chegue um pouco mais limpo, ou chegue mais limpo nas indústrias, para ter um valor melhor, um valor agregado melhor. Nós estamos falando aí do desenvolvimento sustentável. Sustentável. Se não é o mais importante, é um dos fatores que está entre os mais importantes do mundo inteiro. E eu acho que é muito interessante essa ideia do sempre. Tem quantos anos está funcionando já? Na realidade, o ano passado nós fizemos 15 anos. 15 anos já? O ano passado nós fizemos a Feira Internacional do Meio Ambiente em São Paulo. Nós somos convidados todo ano para essa Feira Internacional e mostramos o nosso trabalho na Feira Internacional do Meio Ambiente. Como transformar, eu acho que vocês já estão transformando, todo esse processo de reciclagem em realidade? Hoje, por exemplo, aqui só no estado do Mato Grosso nós temos já 3 parceiros fortes que nos ajudam nesse processo. A CETEX, que é a Secretaria de Trabalho, Renda e Cidadania do Estado, através da doutora Terezinha Maggi, nós montamos um projeto aqui que chama-se Vale Luz, onde nós trocamos garrafa PET e latinha pela conta de energia elétrica. Isso é muito importante. Nós estamos educando a população, nós temos que entrar com um processo de educação ambiental. Então nós fizemos esse trabalho com o governo do estado e um parceiro também bem atuante nesse trabalho é o Mercado Modelo, né? Tem um mercado aqui na cidade de Cuiabá e que vai ser expandido esse projeto, né, para os outros mercados. E nós temos a rede CEMAT, que é a Companhia de Energia do Estado do Mato Grosso, que é a nossa parceira nesse projeto também, onde nós trocamos garrafa PET e latinha pela conta de energia. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que só garrafa PET e latinha? A latinha tem um valor agregado melhor. A latinha, na realidade, na reciclagem, é o carro-chefe, é o alumínio. E nós trazemos, atrás da latinha, outros materiais. Por exemplo, nós temos no Ceará também o projeto Vale Luz, onde lá nós trocamos ferro, nós trocamos papelão, mas aqui no estado do Mato Grosso nós estamos educando a população ainda no que diz respeito à educação ambiental. A nossa intenção, a princípio, já estamos fazendo com a garrafa PET e a latinha, e posteriormente fazendo com outros materiais. A caixinha de leite, por exemplo. 20% do volume dos lixões, de qualquer lixão aí do Brasil afora, o volume o Tetra Pak, que é a caixinha de leite. Sim. E com aquela caixinha de leite nós fazemos muitas coisas. Nós fazemos base de mesa, nós fazemos, na realidade, cadeiras escolar e tantas outras coisas. Então nós queremos ensinar a população o que é reciclagem, o que nós podemos fazer com a reciclagem. Tá, na prática, como é que vocês têm como é que industrializa, como é que faz essa reciclagem? As indústrias hoje, na realidade, nós levamos para o sul. Nós levamos para o sul. Por exemplo, aqui nós temos a Leres Latasa, que compra alumínio, compra as latinhas. Hoje o catador, ele recolhe e leva. Ele recolhe e leva lá, paga, recebe. Aí tem uma outra empresa que compra os PETs. Isso. Aí nós temos o Tetra Pak, caixinha de leite. Né? Tem outros materiais também. Nós temos que ensinar a população quais são os materiais recicláveis, quais são os valores agregados nesse material. A seleção do lixo, você vai em alguns lugares, inclusive eu acho que até socialmente bem-vindo, você encontra determinada seleção de lixo com lixeiros diferentes. Coletores. E esses coletores, eu acredito que nem sempre as pessoas seguem o que está ali. Justamente, por isso que eu disse agora há pouco. O que nós temos? Nós entramos com um projeto de educação ambiental, com a parte da iniciativa privada, com grandes empresários, para a gente poder, em parceria aqui no Estado, divulgar, educar a população, colocar na realidade, a parte educacional nas escolas também. Né? Nós temos um projeto para a 6ª e para a 8ª série em São Paulo, onde nós estamos colocando reciclagem na grade curricular, meio ambiente e reciclagem. Né? Então, aos poucos, nós queremos trazer isso também para o estado do Mato Grosso, né? Que é a criançada da 6ª série e da 8ª série, não só da 6ª e da 8ª série, mas que a formação é importante. A formação nesse contexto é muito importante, porque o lixo dá muita renda, o lixo tem um valor agregado, temos condições de industrializar tudo isso, não só no sul, como já é industrializado, mas aqui também no estado do Mato Grosso. Porque um levantamento que nós fizemos no estado do Mato Grosso há uns 3 anos atrás, o lixo do estado do Mato Grosso, o reciclável, passa na porta de Cuiabá em torno de 120 milhões de reais por ano. 120 milhões? Milhões de reais por ano. Isso iria para o lixo, de verdade. Isso iria para o lixo de verdade. Então nós temos que agradecer, inclusive, esses sucateiros, esses catadores que fazem esse trabalho,
que na realidade o lixo é de competência do poder público municipal. Né? Mas é de muita complexidade o Sem lixo. Cada som. vez que eu entrevisto alguém que fala sobre o lixo, eu fico mais vendo a complexidade. Porque, na realidade, antigamente tinha até campanha joga lixo no lixo. Hoje não é para jogar lixo no lixo. Não, hoje você tem que separar o lixo, tem que aprender a separar o lixo. Separando esse lixo, chega no catador, chega no sucateiro, chega na pessoa que trabalha no intermediário desse processo, o material já separado para chegar da indústria, para esse material ser reciclado na indústria. Na realidade, o que nós estamos fazendo aqui no estado do Mato Grosso, educação ambiental, ensinando as pessoas o que é lixo e como nós podemos separar esse lixo. Ô Cabral, mas o lixo necessariamente não é o lixo das residências. Nós temos vários, né? Mas a maioria não é das residências. Eu acho que é o lixo, tem lixo hospitalar, lixo de empresas, os próprios supermercados, esse que tem as frutas, eu acho que é um lixo orgânico, mas vai tudo para o lixo. Aquele lixo também é aproveitável. Totalmente aproveitável. E o que é a Mesmo que você pode fazer compostagem com isso aí. Sim. E o que você aconselha que as pessoas devem fazer para participar desse seu projeto? Bom, para conhecer o nosso trabalho, nós temos um site que é www.semprecoc.org.br. Lá nós temos tudo que diz respeito a lixo, né? Inclusive os nossos trabalhos, não só aqui no Brasil, como os trabalhos fora do Brasil. O que nós queremos? Nós queremos que a população, as escolas, esses dias eu dei uma palestra para a superintendência aqui do Banco do Brasil, e eles estão bem enganjados no projeto também. Então nós estamos buscando parceiros para a divulgação desse trabalho, né? Porque esse é o trabalho do boca a boca, isso é hábito também. Nós temos que acostumar a população a mudar o hábito em relação ao lixo, ou seja, separar esse lixo, colocar o material reciclável dentro dos coletores no que diz respeito a cada material, né? E automaticamente entregar isso para os catadores também, porque nós estamos dando renda, nós estamos dando emprego, né? Retornando alguns valores para o lado social do projeto, né? Por exemplo, em Santa Catarina, hoje nós cuidamos de 80 crianças lá só com lixo. Nós não pegamos dinheiro, nós temos um piloto. Em Tangará da Serra, por exemplo, eu montei uma escola. Nós temos 2 escolas pilotos aqui no estado do Mato Grosso. Uma itinerante aqui em Cuiabá e nós temos uma escola em Tangará da Serra, que é o Centro de Capacitação em Reciclagem de Tangará da Serra. Onde eu começo a formar as crianças, não só crianças, mas também associações de empregadas domésticas, passa por essa escola, né? Onde nós ensinamos o que é o lixo, como separar o lixo, o que nós podemos fazer, como é que a indústria funciona. Então eu mostro vários vídeos, a indústria do plástico funcionando, a indústria do vidro funcionando, como se fabrica uma garrafa PET, de onde ela vem, a latinha, como se fabrica a latinha, por que reciclar tudo isso. As pessoas têm que ter conhecimento do que podem fazer até para melhorar. Muitas das vezes elas não colaboram porque não tem conhecimento. Por falta de conhecimento. E essa é a nossa função, a educação ambiental nesse processo no que diz respeito à reciclagem. Existe no Congresso Nacional, já faz mais de 15 anos, um projeto de lei que é para regulamentar o setor, principalmente o setor de reciclagem. Como é que você vê esse projeto? É muito papo e pouca concretização? Como é que vocês estão vendo isso? Nós, do CEP, nós estamos fazendo um trabalho muito forte no que diz respeito na área tributária, por exemplo, e na Lei 1991 de 2007. Essa lei já está, na realidade, de 2007, mas nós estamos está tramitando no Congresso há mais de 15 anos a regulamentação da reciclagem no Brasil, né? Então nós estamos trabalhando nessa direção para com que essa lei seja regulamentada, né? Por quê? Para você também ter linhas de crédito, linhas de financiamento. Nós temos uma parceria também com o Banco do Brasil, que em São Paulo, que nós temos uma linha de crédito para poder fornecer, para direcionar essa linha de crédito para associações, cooperativas. Nós formamos associações e cooperativas. Agora essa lei precisa ser regulamentada. Já está prestes a isso. Eu acredito que esse ano, ano que vem, ela já deve passar e ser aprovada. O presidente da República está sensibilizado com esse trabalho que a gente vem fazendo, com o sempre compromisso empresarial para a reciclagem, já fez todo um levantamento, a equipe do presidente da República já nos procurou, o ano foi em 2004, para verificar qual é o contexto do catador no Brasil. Hoje nós temos 500 mil catadores no Brasil, nós temos 160 mil catadores só da latinha, só de alumínio, e o restante é dos outros materiais diversos. Muito interessante. Então são 500 mil pessoas vivendo desse trabalho. Outra coisa importante que nós estamos trabalhando, direcionando também, nós não admitimos, na realidade, crianças em lixões. Na realidade, nem deveria existir lixões. Isso. Né? Deveria ter, todos os municípios deveriam ter aterro, que também não é o correto, mas é o menos impactante, né? Que seria o aterro sanitário controlado. Né?
Mas para isso nós precisamos de uma legislação mais No firme. Estado tem uma legislação. Então, cumprimento dessa legislação. O Estado tem uma legislação que aos poucos aí tem um órgão que é aqui a SEMA, né, que está trabalhando nesse sentido aí. Hoje o Estado do Mato Grosso tem 141 municípios. Foi feito um levantamento de 141 municípios na área de recicláveis, só tem 4 cooperativas no Estado. Então é muito pouco, nós temos que aumentar o número de cooperativas, nós temos que aumentar o número de associações para poder começar a fazer esse trabalho direcionado para os catadores. Já estamos fazendo isso aqui no Estado, né? É um trabalho lento, é a longo prazo, mas que tem um resultado fantástico, como nós temos feito, não só no Brasil, como fora do Brasil. No Gente de Expressão, eu entrevistei há uns 10 dias mais ou menos, uma das coordenadoras da própria SEMA, que veio falar sobre o resíduo sólido. E eu fiquei espantado pela quantidade de estados e de municípios que não cumprem, que simplesmente não tem estrutura para isso. E mais assustador ainda é a falta de poder de polícia, até mesmo do órgão, de fazer cumprir com isso. Vigilância no processo. Da vigilância, ele não tem como fazer cumprir. Então, é uma lei que não tem o que... Mas nós não temos como fazer isso também separado. Nós temos o órgão, o governo, a população é fundamental, quem direciona esse trabalho é o governo, é claro, mas a educação da população é fundamental para esse processo, né? Nós não temos como fugir disso aí. E por outro lado, nós temos a iniciativa privada que vai dar todo o suporte, está dando hoje todo o suporte para com que nós possamos industrializar esse material. É o que eu digo sempre, né? Por exemplo, aqui no estado do Mato Grosso, falei agora há pouco, todo esse material que sai daqui é industrializado em outros estados. Por que não a gente deixar emprego, renda? Aqui. Esse é o nosso trabalho. Eu tenho conversado muito com o senhor Adilson Valeira e tenho feito uma parceria aqui com a Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso no que diz respeito a esse trabalho. A nossa intenção é montar um parque industrial de reciclagem. Estamos trabalhando nessa direção no próprio distrito industrial, porque nós não temos só o lixo doméstico, nós temos o lixo industrial, nós temos o lixo hospitalar, não é? Nós temos o orgânico. E aí, como que anda esse projeto? Já dei entrada aqui no Estado, né? Estamos aguardando alguns documentos, né? Uhum. Está em andamento isso, a Federação das Indústrias está acompanhando, o presidente da EDIC, a Associação do Distrito Industrial de Cuiabá, acompanha isso de perto, e a nossa intenção é divulgar esse trabalho e fazer com que isso funcione aqui no Estado do Mato Grosso, e que o lixo não saia daqui, ao contrário, seja industrializado aqui no Estado do Mato Grosso. Vamos ganhar dinheiro com lixo. Cabral, eu agradeço muito a sua vinda aqui, eu acho que o tempo hoje está meio puxado, mas eu gostaria que você viesse em outra oportunidade para a gente até já falar, de repente, até da industrialização no estado de Mato Grosso, mas para a gente não manter sempre contato, porque eu acho que isso é um assunto muito importante. Mas para finalizar, o que é que você diz, o que recado você dá para a população com relação à reciclagem? Que a população passe a procurar mais o processo de reciclagem, tentar entender um pouco mais. Nós, da iniciativa privada também, da organização não governamental no que diz respeito a empresários, fazendo parceria com o governo do estado, com as prefeituras, a nossa intenção é que essas informações cheguem na ponta, cheguem na população, que a população passe a entender. Automaticamente nós também estamos resolvendo problemas do município, né? Que é fazer com que os rios não sejam contaminados aí com os materiais, não só os materiais que eles jogam aí, mas todos os materiais recicláveis. Então é que a população comece a despertar essa curiosidade e começar a ser parceira desse projeto, que é um projeto muito importante, não só para o estado do Mato Grosso, mas para o Brasil. Como vocês estão vendo, o lixo é uma solução social. Entrevistei aqui Antônio Carlos Cabral Amaral, que é empresário e um grande representante do Sempre em Mato Grosso. O Gente de Expressão dessa quarta-feira fica por aqui. E lembre-se, você pode participar do Gente de Expressão sugerindo pautas, mandando sua mensagem pelo e-mail gentedexpressão@tvgazetacuiabá.com.br. O Gente de Expressão volta amanhã a partir das 8 da noite, nesse mesmo horário, aqui na sua TV Gazeta, canal 19. A todos, uma excelente noite. Gente de Expressão, oferecimento, Cite lá, compromisso com o melhor preço sempre.
E Ótica Matiz, lugar de cliente feliz.